Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Tiana Magliari, professora de Química e educadora, e a minha pegada é transformar a química, que é aquela matéria que é um bicho de sete cabeças, em algo acessível e que você vai ver que você pode aplicar no seu dia a dia, indo muito além da prova do vestibular. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre matéria e suas transformações. É um assunto super importante, né? Porque ele está ali na base do conteúdo de química, na base da química geral. E química geral, se tem uma matéria para falar assim, olha, vestibular adora, essa matéria é química geral, tá? Além disso, uma vez que você consolida o conteúdo de química geral, que você compreende a base do conteúdo de química, os próximos conteúdos, eles vão se tornar mais visíveis. Acredito que essa seja a palavra, porque você vai conseguir linkar um conteúdo com o outro. Já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você pode ter certeza que vai vir mais conteúdo por aí. Vamos agora para a nossa aula? Quando eu venho falando de matéria e suas transformações, eu vou iniciar pelos conceitos fundamentais para que a gente compreenda primeiro o que é matéria, de fato, né? Vamos lá? Primeiramente, matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. A gente vai entender o átomo, né, como um bloco de construção. Como assim? Ele faz parte quando ele se organiza para daí então dar origem a uma matéria existente. Tudo bem? E quando eu estou falando, né, de matéria, nem tudo é visível. O ar, por exemplo, ele ocupa um lugar no espaço, ele apresenta massa, mas eu não estou conseguindo ver. Outros exemplos de matéria: árvores, estrelas, água, os animais, planta e por aí vai. Quando a gente está falando, né, do estudo do universo, aquilo que não é classificado como matéria, a gente chama de energia. Um exemplo disso, a luz, o calor, a radiação, elas são formas de energia e não de matéria. Até aqui, ok? Quando eu venho falando de matéria, corpo e objeto, vamos entender o que é cada um aqui? Primeiro, a matéria, a gente já viu que ela apresenta massa e volume. Quando eu venho com uma parte limitada dessa matéria, é o que a gente vai chamar de corpo. Por exemplo, eu estou aqui com uma árvore. Uma parte limitada dela são os troncos. Isso recebe o nome de corpo. E quando esse corpo recebe uma função específica, ele passa a ser um objeto. Eu venho da matéria, que é a minha árvore. Eu tenho o meu corpo, que são os troncos. E a partir desse tronco, o homem fez ali um banco. E aí, então, eu tenho o que a gente chama de objeto. Tá? Agora, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre o estado físico da matéria. A gente tem sólido, líquido e gasoso. Vamos passar por cada um? Quando eu estou falando do estado sólido, a minha matéria, ela está ali fortemente juntinha. Ela vai apresentar forma própria e volume constante. Como assim forma própria? Quando eu coloco lá a água para congelar numa forminha de gelo que tem formato de coração, ela vai congelar no formato de coração. Quando eu coloco ela no formato cúbico, ela vai congelar no formato cúbico. E por aí vai. Tá bem? E essas partículas, quando elas estão no estado sólido, elas vão vibrar com uma velocidade muito baixa, porque eu quase não tenho energia cinética ali. E aí, quando eu vou transitando e chego no líquido, eu já estou falando de uma energia cinética mediana. Eu já tenho aqui
movimentos vibracionais, rotacionais e translacionais. Curto alcance, mas ele já está acontecendo. Aqui eu não tenho aquela força, a minha molécula já não está tão juntinha quanto lá no sólido. Eu já tenho uma união menor e uma agitação um pouco maior. Sendo assim, ela vai apresentar uma forma variável e um volume constante. Como assim forma variável? Tem água aqui. A água que está aqui dentro está no formato dessa garrafa. Se eu coloco essa água nessa caneca, ela vai passar a ter o formato dessa caneca. Quando eu estou no estado líquido, ele vai assumir o formato do objeto que ele está ali ocupando. Deu para entender isso? E agora a gente chega no estado gasoso. Aqui eu tenho uma movimentação intensa. A movimentação aqui ela já está acontecendo, tá? E por quê? Eu não tenho muita coesão entre uma molécula e outra. Elas já estão soltinhas. E por isso ela vai apresentar uma forma e volume variável. Tudo bem? Eu posso ter aqui, né, por exemplo, ó, tá solta. Eu não consigo definir que forma é essa. Aqui eu consigo definir porque o ar está dentro do balão. Ok? Uma coisa importante a gente falar aqui, que quando eu estou falando do estado gasoso, eu estou dividindo ele em duas fases, que é o vapor e o gás. A gente vai falar disso. Somente o vapor pode ser transformado em líquido. Tá? Como? Pelo aumento da pressão do sistema que está ali sob temperatura constante. Tá bem? A gente fala um pouco melhor disso, né? Quando eu vou falar ali de mudanças de fase. A gente fala também sobre isso quando eu estudo. Tem uma área, né, dentro da físico-química que a gente vai só falar sobre os gases. Então, essa situação ainda vai ser muito mais aprofundada. Esse conteúdo vai ser muito mais aprofundado aqui para frente. Mas é como eu falei, a gente está aqui trabalhando química geral, a base do conteúdo, para você então conseguir alcançar os próximos conteúdos ali na frente. E esse aqui pode ser novidade para alguns. Esse pode ser novidade para alguns, que é o plasma. Ele é conhecido como o quarto estado físico da matéria. Ele é formado, né, quando a substância no estado gasoso ela é aquecida a ponto de atingir um valor tão elevado de temperatura, que deixa a agitação das moléculas maior que a energia de ligação. Conteúdo também que a gente vai falar. Dessa forma, mantém os elétrons na órbita do núcleo do meu átomo. Tá? Eu tenho noção que eu falei aqui muito conteúdo que ainda vai ser visto. Mas o que eu não quero é que lá na frente você ouça energia de ligação, ouça essa questão do elétron estar em órbita e falar assim, ué, é a primeira vez. Não. E aí a gente vai conectar isso com plasma lá na frente. Tá bem? Eu tô aqui, ó, a gente está colocando o tijolinho para subir os degraus. É sobre isso. E o que se dá? Os elétrons, eles acabam se soltando. E essa substância, ela vai formar uma massa disforme, eletricamente neutra, né? E formada por esses elétrons e núcleos dissociados. Isso é o que a gente vai definir como plasma, ok? Uma vez que a gente já entendeu o que é matéria, corpo, objeto, compreendemos o estado físico da matéria, eu quero falar agora sobre a transformação dessa matéria. A gente tem fenômenos físicos e fenômenos químicos. No fenômeno físico, eu não vou alterar a
composição dessa matéria, tá? Por exemplo, a água da minha garrafa é H2O. Quando eu congelo, ela continua sendo H2O. Quando eu vou ferver ela vai continuar sendo H2O quando ela passa ali, né, para outro estado físico. Eu tive transformações físicas, mas eu não tive transformação da matéria. Ela é H2O em todas essas situações. Tudo bem? Quando eu falo de transformação física, eu estou falando de coisas que não vão alterar a minha matéria. O papel que está aqui, antes de ser picotado, é a mesma composição do papel picotado. A torta que ficou aqui tem a mesma composição da fatia que saiu daqui. É sobre isso que eu estou falando. O que define, assim, o que aparece mais pra gente quando a gente está falando de vestibular, de Enem, é a transformação, né, física, quando eu estou falando da mudança dos estados físicos. Quando eu estou saindo de sólido para líquido para gasoso. E essas passagens recebem nomes. Eu tenho ali, né, fusão, vaporização. Fusão é quando eu estou indo do sólido para o líquido. Vaporização, quando eu estou indo do líquido para o gasoso. Sublimação, pulei direto. Eu estou indo do sólido direto para o gasoso, tá? E eu tenho a volta. Quando eu estou indo do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Alguns livros vocês vão encontrar, quando eu estou indo direto do gasoso para o sólido, como sublimação também, ou ressublimação, tá? As duas formas podem aparecer para a gente. Coloquei aqui as definições de cada ponto direitinho, para que você tome nota, para que você leia, principalmente se você vai fazer Enem e até outros vestibulares que incluem prova discursiva. Porque, às vezes, eu tenho, né, por exemplo, ali no caso do Enem, eu sempre tenho 5 opções, de A a letra E. E você normalmente fica em dúvida entre 2 opções. A chave está aqui, ok? Na leitura, no aumento do vocabulário, para você conseguir compreender o comando da questão e marcar a opção correta. Então, fiquem atentos a isso aí. E quando eu falo de fenômeno químico, eu estou falando da alteração da natureza da minha matéria. Tá? A composição muda. O que começou não é igual ao que terminou. Exemplo clássico disso. Peguei o mesmo papel lá que eu picotei. Lembra? Picotei o papel, não transformei a matéria. Agora, eu estou tacando fogo no papel. Esse cara aqui não é igual a esse cara aqui. Quando a queima aconteceu, a celulose do meu papel se transformou em carvão. Além disso, eu tenho a liberação de vapor de água e gás carbônico. Isso tudo aqui, ó, na forma de fumaça. Ok? Consegue perceber? Vou voltar aqui, ó. Ó, vem comigo. Papel, celulose. Papel, celulose. Agora, quando eu venho, ó, não é nem parecido. Ali só estava picotado. Agora eu transformei a matéria de fato. E aí, como que eu posso, assim, aqui tá nítido para mim, teve transformação da matéria. Quais são as mudanças, né? Como é que eu consigo visualizar isso? Quando eu tenho uma mudança de cor, quando eu tenho uma liberação de gás, quando eu tenho a formação de um sólido, e às vezes esse sólido precipita, ok? Quando eu tenho aparecimento de uma chama, de uma luminosidade ali. Isso são formas de você falar, tá tendo transformação química. É uma forma de você falar, ó, tem um fenômeno químico acontecendo aqui, tá?
Mas, porém, nem toda reação química vai ter alguma evidência, tá? Um exemplo disso aqui, ó. Carbono, oxigênio, formando CO2. Como que eu sei, tá, que teve uma mudança ali? Isso vai ser através da variação das propriedades físico-químicas das substâncias. A gente vai trabalhar muito isso mais para frente, né? As reações químicas, como que uma reação química acontece e tudo mais. Então, quando eu estou falando, né, que essas moléculas foram transformadas, eu estou falando de quebra de ligação e formação de ligação. Eu consigo ver, ó, eu consigo ver que eu tenho carbono, carbono, eu tenho oxigênio, mas teve uma transformação, porque antes eu tinha o carbono e o oxigênio. Agora eu tenho o CO2, tá? Fez sentido isso aqui para você? Consegue compreender a diferença aqui quando eu trago essa situação? E seguindo aqui com o nosso conteúdo. Quando eu tenho uma reação química acontecendo, eu já quero aqui falar de uns nomes, umas nomenclaturas com você, que é o seguinte: carbono e oxigênio. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. É o que eu vou chamar de reagente. Ó, antes da minha seta. Tudo que vem antes da minha seta, eu vou chamar de reagente. O que vem depois da minha seta, eu vou chamar de produto. Tá? E por que a gente usa seta e não um sinal de igualdade, né? Porque eu estou tendo a transformação da matéria. É por isso que numa reação química a gente não usa CO2, C mais O2 igual a CO2. A gente representa por uma seta, porque teve uma transformação acontecendo e não uma igualdade. Porque se for igualdade, não tem transformação da matéria, não tem fenômeno químico acontecendo. Conseguiu compreender essa diferença? E quando eu falo aqui de propriedades da matéria, as propriedades da matéria, elas são características físicas ou químicas existentes ali para eu diferenciar os meus materiais. Quais são as propriedades gerais da minha matéria? Massa, impenetrabilidade, volume, inércia, divisibilidade, descontinuidade, elasticidade, extensão, tá? Que é a capacidade de ocupar um lugar no espaço, tá bem? Então, essas são as propriedades gerais da minha matéria. Aqui, ó, tem essas definições, ok? Quando eu falo de propriedades específicas da minha matéria, eu posso falar de propriedade, né, apresentadas por uma substância pura. Tiana, o que é substância pura? É quando eu só tenho ela. Quando eu falo H2O, enquanto substância pura, eu só tenho H2O. E aí eu vou ter propriedades físicas definidas, tá? Eu vou ter propriedades químicas, eu vou ter propriedades, esse nomezinho ele é complicado, organolépticas. Propriedade física, Tiana, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, calor específico, coisinhas que provavelmente você ouviu lá na física também, né? As propriedades físicas das substâncias, elas são critérios que eu vou usar para determinar a pureza de uma substância, ok? Propriedades químicas, reações. Enferrujar é uma reação química, tá? Por quê? Porque a matéria que eu tinha no início é diferente. Se teve transformação, teve reação acontecendo. Agora, essa tal de organolépticas, vamos lá. É o que a gente normalmente sente, ver, né? Eu coloquei até aqui um brilho. Isso é uma propriedade. Sabor,
o cheiro, né, que é o odor, a cor, isso tá ali dentro de propriedades organolépticas. Tudo bem? Coisas importantes que eu trouxe aqui sobre propriedades específicas da água. A água, ela é conhecida como solvente universal. Ela aparece muito pra gente. E de várias formas diferentes ali dentro de contextualização de questões, tá? Primeiro, ela já é muito especial pelo fato dela aparecer no estado sólido, líquido e gasoso. Isso já torna ela uma coisa ali fora da curva. Ela tem essas definições em que a temperatura de fusão dela é 0 graus Celsius, a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius, quando eu estou ali a nível do mar. Tá? E ela é incomum quando eu tenho a questão de que ela apresenta densidades diferentes quando sólida e líquida. É o que explica, inclusive, o fato do gelo flutuar na água. Quando eu coloco um copo, né, de água e gelo, o gelo está lá boiando. Tá? Aqui, ó, a informação que eu já trouxe, que ela é denominada como solvente universal. O que é isso, hein? O que é isso? Solvente universal. Ela dissolve mais substâncias que qualquer outro líquido. Tá? Isso quer dizer que a água, ela consegue se deslocar através do solo, através dos corpos. Ela consegue levar com ela, inclusive, produtos químicos, minerais, nutrientes. Tá bem? E vocês vão ver que isso é muito aplicado na nossa vida. Quando eu estou falando de água pura, sem qualquer outra substância, eu estou falando de um pH 7. O que é isso, Tiana? Eu estou falando de um pH neutro. Porque quando eu tenho um pH menor que 7, é um pH ácido. Um pH maior que 7 é um pH básico. E a água está exatamente ali no 7. Ela tem um pH neutro. Outra particularidade da água, que a gente vai trabalhar isso lá em ligações intermoleculares, que é o fato dela ser, né, a coesão dela é através de pontes de hidrogênio. Essa é a virada de chave dela para ela permanecer juntinha ali uma com a outra. Ela tem uma resistência à separação de uma molécula com a outra, tá bem? E outra questão, a água pura não se encontra na natureza. Não se encontra. A água pura não conduz eletricidade. A condutividade dela é igual a 0. Tá? Ela se torna uma condutora quando ela começa a dissolver outras substâncias. Ok? Além disso, a água tem um alto calor específico. Ela absorve muito calor antes de começar a aquecer. E é por isso que a água é valiosa. Tá? Por quê? Ela é usada na indústria. A água, ela aguenta uma quantidade de calor muito alta. É por isso, ó, que ela é usada nos radiadores dos automóveis. Tá aí uma aplicação que eu não sei se você conhecia, mas agora você conhece. Tudo bem? Além disso, tensão superficial. O que é isso? Ela está lá ligada por pontes de hidrogênio, tá bem? Essa tensão superficial, ela é representada, ela é responsável pela ação capilar. Já viu quando você pega um pincel e você coloca na água e aí ele volta juntinho? Isso acontece também com o nosso cabelo. Ele volta lá todo juntinho.
É a molécula de água, isso aí. Tá bem? Além disso, tem uma particularidade que é a densidade da água. A densidade da água, ela faz com que o som se mova a longas distâncias. Isso aí, sabe onde a gente vê a aplicação disso? Naqueles vídeos, filmes, que você vê lá submarino conseguindo calcular a distância até um próximo objeto, ou então quando você vê filmes que tem pesquisas para encontrar baleias, tá bem? Então tem essas particularidades ali em cima da água. Lembra que eu falei já aqui algumas vezes de substância pura, que é quando você tem uma espécie única ali? Vamos falar melhor sobre isso? As substâncias puras é quando eu só tenho uma substância. E eu posso dividir ela em simples e composta. O que é a substância simples? A substância simples é quando eu tenho o mesmo elemento químico. Eu só tenho oxigênio no gás oxigênio. Eu só tenho nitrogênio no gás nitrogênio. Quando eu estou falando de diamante, só tem carbono. Quando eu estou falando de ouro, só tem ouro. Só aparece aquele átomo, que é diferente, da substância composta. Na substância composta, ela continua pura, porque eu só tenho ela ali. Mas eu tenho átomos diferentes, elementos químicos diferentes. H2O é a minha água. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Carbonato de cálcio. Quando eu falo aqui do carbonato de cálcio, cálcio, carbono e oxigênio. Ok? Ácido sulfúrico, hidrogênio, enxofre, oxigênio. Tá? Então, quando eu venho falando de uma substância pura, simples, mesmo elemento. Substância pura composta, eu tenho mais de um elemento ali aparecendo. Eu tenho, então, vamos lá, matéria, substâncias simples ou compostas. Seguindo, mistura. Tiana, o que é misturar? Eu aqui juntei duas ou mais substâncias puras. Por exemplo, água potável. A água potável não é H2O somente. A gente sabe que ali eu tenho, por exemplo, flúor. Tá? Água do mar. Água super salgada. Vinagre. Tá bem? Então, as misturas vão apresentar uma composição variável. Elas não vão ter uma propriedade química e física bem definida, como eu tenho lá na substância pura, como a gente já falou, tá? Quando eu falo de mistura, eu posso falar de mistura homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela que vai ter uma única fase. E a heterogênea, eu tenho duas ou mais fases. Tá bem? E aí, quando eu falo disso, olha como é que é o aspecto de uma mistura homogênea. Heterogênea, você vê duas fases ali aparecendo. Aqui, quando eu falo, né, sobre misturas homogênea e heterogênea. Aqui, no exemplo 1, eu tenho uma mistura homogênea, em que ela tem uma única fase e dois componentes, água e açúcar dissolvido. Eu tenho aqui, no exemplo 2, uma mistura heterogênea. Estou vendo claramente duas fases e dois componentes, água e óleo. Ok? E para finalizar, aqui no meu exemplo 3, heterogênea também. Mas olha só, fica atento aqui. Duas fases, um componente só.
gelo e água. Gelo é o quê? É minha água no estado sólido. Deu para entender isso? Esses exemplos aqui eu trouxe porque eu queria chamar essa atenção de fato, tá? Na mistura heterogênea, não necessariamente eu tenho várias fases, vários componentes. Eu posso ter ali, como vimos, duas fases e um único componente, tá? Resumindo, matéria. Eu tenho lá as substâncias que podem ser classificadas como simples, por exemplo, o O2, e composta, como por exemplo, a água. Mistura homogênea e heterogênea. Ah, o que é homogênea mesmo? Estou vendo uma única fase ali. O que é heterogênea? Duas ou mais fases. Tudo bem até aqui? Agora, lembra que eu falei que a gente tem lá tudo muito bem definido numa substância pura? Vamos ver como é que isso aparece num gráfico. Ó, substância pura. Ela vai ter dois patamares aparecendo no gráfico, muito bem definidos. Ponto de ebulição, ponto de fusão. E como é que vai ser na mistura, hein? Lembra que a mistura era uma variação de acordo com aquela composição? É isso mesmo. Variação. Eu vou ter um momento que inicia a minha fusão e que termina a minha fusão. Começou a minha ebulição, terminou a minha ebulição. Eu tenho variação de temperatura de fusão, variação de temperatura de ebulição, tá? E eu tenho duas misturas bem específicas, que é a mistura azeotrópica e a mistura eutética. Quando eu estou falando da mistura azeotrópica, eu estou falando de, ó, vem comigo, uma variação na fusão e uma ebulição constante. Aí agora, ó, na eutética, isso vai mudar. Na eutética, eu tenho fusão constante e variação na ebulição. Tá bem? E pra gente aqui já caminhar para finalizar isso, eu quero falar de alotropia. O que é alotropia? É uma propriedade em que alguns elementos químicos conseguem formar substâncias simples diferentes, tá? Eu tenho isso, por exemplo, no carbono. Eu acho que é o mais famosinho. Eu tenho o carbono grafite e o carbono diamante. Tudo é carbono. O que mudou? A forma que eles se reorganizaram, que aqueles átomos estão organizados. O oxigênio, eu tenho o gás oxigênio e eu tenho o gás ozônio, tá? Aqui, ó, olha só. Olha como é que é a estrutura do carbono diamante e a estrutura do carbono grafite. O carbono grafite, ele é desorganizado a ponto de... A gente coloca aí no nosso lápis, a gente coloca na nossa lapiseira, ele literalmente vai se desmanchando quando você vai escrevendo no seu caderno. Olha como ele é frágil. Agora, o diamante não. O diamante é muito bem estruturado. Essa é a diferença entre carbono grafite e carbono diamante. Gente, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de matéria e suas transformações, tá? Fiquem aqui, se inscrevam no canal. Tem muito conteúdo aí vindo também. Dê um like se você gostou dessa aula. Deixa nos comentários se você tem alguma dúvida. Deixa nos comentários o que você acha que a gente pode mudar, o que a gente pode alterar por aqui, tá bom? Eu conto com a participação de vocês e eu tô aqui aberta a qualquer dúvida, qualquer ideia que chegar.